O painel promovido pelo Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, com o apoio do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, abordou os principais gargalos da logística no país e quais os principais problemas encontrados ao executar uma obra. O senador Wellington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar de Logística, de Transportes e Armazenagem, destacou a importância de um planejamento feito corretamente e mais próximo à realidade para os investimentos no país. É importante o planejamento de curto, de médio e longo prazo. Que a gente tenha também as condições das licenças, que tem sido um grande problema hoje do Brasil, as licenças ambientais e todas as licenças necessárias. A questão fundiária, a questão indígena e principalmente a questão orçamentária. Hoje nós estamos vivendo num momento de crise, mas o país não vai quebrar, o país não vai acabar. Então nós temos que tirar o S, criar. A crise você tem que procurar desenvolver. É assim que você vai gerar novas oportunidades. Um dos painéis mais aguardados no encontro foi o que abordou os marcos jurídicos da infraestrutura de transporte e logística. Um dos pontos de destaque foi em relação ao investimento que é feito em logística comparado ao crescimento econômico do país. Todo o crescimento econômico acabava que tinha que ser suportado pelo rodoviário. Então, qual é o grande ponto disso? Normalmente, a correlação do crescimento econômico, com o crescimento da demanda de transporte é de 1 para 1. Ou seja, quando a economia cresce 3%, a demanda por transporte cresce também 3%. O que acontece no Brasil? Como a gente já tem todos os modais com a capacidade meio que tomada, para a economia crescer 4%, o rodoviário tem que aumentar o quê? 6, 7%. Porque ele tem que dar conta da sua parcela dos 4%, mas ele também tem que dar conta da parcela do crescimento, que seria da ferrovia, que seria da hidrovia, que seria do duto. E como esses não conseguem operar mais do que já estão operando, todo o crescimento vai para onde? Vai para o rodoviário. Aí os senhores podem até pensar, poxa, então é uma maravilha trabalhar no rodoviário, porque quando o negócio está bem, o rodoviário pega todo o aumento de demanda. O problema é que a gente acaba levando para o rodoviário aquela carga que o rodoviário é pouco, eficiente. E aí a margem nesses setores é muito baixa. Por exemplo, transporte de soja, transporte de cimento, transporte de produto siderúrgico, transporte de combustível em grandes volumes, grandes distâncias. O modal rodoviário não é feito para isso. Já a representante da Confederação Nacional dos Transportes e do Instituto de Logística pontuou que um dos principais pontos a serem levados em consideração em uma obra deve ser o planejamento, o que não ocorre atualmente nos projetos em execução no país. Se eu tenho um estudo bem feito, eu tenho condições de tomar a decisão de uma forma adequada e planejar adequadamente. Qual é o investimento? Qual é a intervenção que eu vou fazer? Quanto ela me custa? Quanto tempo ela vai me levar? Eu tenho recurso para fazer isso? O que a gente vê muito é, além da questão do sobrepreço, eu começo uma obra e no meio do caminho eu descubro que eu não tenho recurso. Aconteceu isso. O DENIT está com previsão de paralisação de mais de 60 contratos, porque o contingenciamento foi tal que eles não têm condições de tocar as obras. Eles já investiram mais de 19 bilhões nessas intervenções que eles pretendem parar, e o risco que eu tenho é de perder esse dinheiro, porque eu parei a obra, eu vou ter depreciação e tudo mais. Quando eu voltar a ter dinheiro ou possibilidade de investir, eu perdi. Eu depreciei, eu acabei com aquilo que foi feito. Tem a segunda ponte do Rio Guaíba, que é um dos exemplos. Alguns pilares já foram feitos, estão lá no Guaíba. A obra vai parar, quer dizer, ela já parou. E aí? Eu tenho impacto ambiental, eu tenho recurso. É um investimento totalmente inútil. Se você faz uma obra bem planejada, com um custo menor, eu faço mais obras.